Pai, te damos graça por essa presença do Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida de cada contribuinte, cada ofertante, dizimista da tua casa, que o Senhor continue a prosperar e abençoar grandemente, assim todos e todas a sua família, lhe dando saúde, paz e alegria no Espírito. Meu Deus, aqui está o teu servo que irá pregar a tua palavra, usa ele com poder, com ousadia no Espírito, e nós abriremos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua mensagem. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Me dá esse pedestal, por gentileza. Glória a Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para bendizermos o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 7. Louva a Jesus por mais uma oportunidade de poder estar fazendo menção à sua palavra. Também pela vida do presbítero Nailson, de toda a sua família e os obreiros desta casa pelo qual faço parte. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 7 a seguir. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, e vi e prostrei-me ante ao pé do anjo que me mostrou as coisas para o adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isto. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, as profecias das quais guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista à direita da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Versículo 15: ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira ficarão de fora. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas, igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva me dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que quer, tenha, ou que tenha sede, venha. E quem quer, receba de graça da água da vida. Só até aqui, esse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto bíblico, quando João faz menção à vinda de Jesus Cristo, uma vez que ele virá para arrebatar a sua igreja, mas também ele virá na segunda vinda em glória com a igreja. Pois quando olhamos essa descrição que nós acabamos de ler, João está tendo uma visão dos céus. E diante desta visão dos céus, João ele vai ver o trono de Deus, mas ele também vê o trono do Cordeiro do lado do trono de Deus. Pois quando olhamos a descrição, João ele tem uma boa temática em escrever este livro do Apocalipse,
para mostrar a revelação das coisas que devem acontecer. Pois quando olhamos a descrição do livro do Apocalipse, uma vez que João escreveu de 3 lugares distintos este livro, olhando a descrição do capítulo 1 do livro do Apocalipse, João escreve a primeira parte do livro do Apocalipse, no capítulo de número 12 ao versículo de número 17 do livro do Apocalipse. Mas é interessante que a segunda parte do livro, ele descreve no capítulo de número 17, versículo de número 3, onde ele diz que levou meu espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, e que estava cheio de óleo de nome de blasfêmia, e que tinha 7 chifres, e ele vai dizer aqui, que ele está no deserto, e está tendo esta visão, e ele está escrevendo a segunda parte do livro do Apocalipse. Mas é interessante que por outra razão, ou pela terceira razão, ele vai escrever a terceira parte do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 22, capítulo 21, melhor dizendo, e versículo de número 10, ele vai dizer: e levou meu espírito a um grande alto muro, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém de Deus, que descia dos céus. Perceba que João, ele escreveu a primeira parte no capítulo de número 1, verso 12, mas ele escreve também a segunda parte agora no deserto. A primeira ele escreve nos céus, dos céus ele vem para o deserto, e do deserto ele é levado para um alto monte, e deste monte ele passa a escrever as coisas reveladas no livro do Apocalipse. É interessante que dentro desta visão, o capítulo de número 1 do Apocalipse, versículo 19, João, ao continuar escrevendo, o Senhor disse: João, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e as que depois desta devem acontecer. As coisas que João viu, João escreveu vendo Jesus na sua glória, a partir do capítulo 1, versículo 12 ao 17, como também o capítulo 4, versículo de número 5, que João tem uma visão do trono de Deus, e ele vai procurar Cristo e não encontra, e João passa a chorar, e o anjo olha e diz: João, não chore mais, João, eis aí o cordeiro que foi morto, mas ele ressuscitou, aqui ele é o leão da tribo de Judá, não chore mais, fique tranquilo, porque no céu não há choro, no céu não há lágrima, é por isso que ele está aqui, para enxugar as tuas lágrimas. E eu tenho uma boa palavra para te dizer: talvez você teve uma semana atribulada, e talvez você ainda está tendo, mas a palavra que eu tenho para você é: não chore mais, ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas, em nome de Jesus Cristo. E aí João começa a escrever também as coisas que são, e a descrição das coisas que são, isso é, as coisas que ele escreve às igrejas, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Esmina, de Sardes, da Filadélfia. João passa a escrever as coisas que são. Mas dentro das coisas que são, é interessante que dentro desta peculiaridade, o capítulo de número 2 do Apocalipse, versículo 7, versículo 11, versículo 12, versículo de número 29, ele vai dizer que quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e outra vez, e quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas ele continua dizendo, capítulo de número 3, versículo de número 6, versículo 13, versículo 22, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que? O que o Espírito diz à igreja. E dentro desse contexto, as coisas que depois desta devem acontecer, inserida a partir do capítulo 6 ao capítulo de número 18 do livro do Apocalipse, descrevendo a tribulação e a grande tribulação que virá. Mas é interessante que o que antecede isso é o que o Espírito está dizendo, que quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas é interessante que depois do capítulo 6 até o capítulo 18, não há mais o Espírito, oh glória, mas há a tribulação e a grande tribulação. E o que me resta, a oportunidade é agora, a qual? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz expressivamente à igreja.
Mas ainda dentro dessa descrição, uma vez que nós estamos falando da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo em glória, pois olhando ainda a descrição do livro do Apocalipse, uma vez que João escreveu o livro do Apocalipse por volta do ano 90 ao ano 95 aproximadamente, essa descrição do capítulo de número 1 é muito interessante, pois quando olhamos o texto expressivamente vai nos dizer que é uma revelação de Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, que por intermédio do seu anjo notificou a João dizendo, isto é, Cristo estava oculto em Deus, mas Deus pegou esse oculto que estava nele sendo Cristo e passou a revelar por meio do anjo, e o anjo disse, olha João, eis aqui a notificação, qual é? As boas novas, qual é? Cristo Jesus, que o Pai revelou, e por isso Paulo diz que ele era o ministério oculto desde as gerações passadas, e foi nos revelado nos últimos dias, a saber, o seu nome, Cristo Jesus. E João tem esta revelação uma vez que ele está na ilha chamada de Patmos. Quando olhamos a descrição do capítulo 1, versículo de número 9, João vai dizer, eu, João, e o vosso irmão e companheiro, nas tribulações, no reino, na perseverança, em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada de Patmos. Por que tu estava lá, João? Eu estava lá por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Era alguém olhando e dizendo, João, o que é que tu está fazendo aí? Ele disse, não, eu estou aqui por causa da palavra, eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus, e eu tenho uma resposta de Deus para você. O que você está fazendo aí na sua casa? Se não é para o nome de Jesus e nem a palavra, pelo amor de Deus, se levante daí, rapaz, se coloque de pé, porque a palavra que eu tenho é, esteja aonde está a palavra e seja testemunho de Jesus Cristo. E aí, olhando ainda a descrição do texto bíblico, João vai dizer agora que Cristo virá, e dentro desse contexto, olhando a descrição de que ele havia dito no capítulo 14 de João, versículo de número 1, ele reúne os seus discípulos, próximo à sua partida, próximo a ser entregue nas mãos dos pecadores e depois ser assunto aos céus. Jesus vai reunir os seus discípulos e vai dizer aos seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Mas Tomé, engraçadinho, disse, Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse, eu ainda continuo sendo o caminho, a verdade e a vida. E tem mais, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ainda olhando essa descrição, Lucas vai descrever em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, dizendo, mas as últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele vai dizer, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E dito isto, Jesus estava dizendo essas palavras, e quando dizia isto, ele foi elevado aos céus, às alturas, e uma nuvem o ocultou os olhos deles. Mas a Bíblia diz que se puseram diante deles 2 varões vestidos de branco e olharam e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que foi recebido em cima nos céus, a boa notícia é, ele virá, oh glória, como para os céus vocês estão vendo ele subir, mas ele virá, mas como para os céus vocês estão vendo ele subir. E aí, olhando essa descrição, capítulo de número 5 aos Romanos, versículo de número 8 e 9, Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira que está por vir.
Mas é interessante ainda que, olhando o capítulo de número 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11 ao versículo de número 15, Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento que além do que já está posto, a qual o fundamento continua sendo Cristo Jesus. Eita! E ele diz: se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesto, porque o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto o que fora provado. O que foi feito diante do fogo será manifesto, a obra de cada um. Paulo disse assim: o arrebatamento vai acontecer, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: no tribunal de Cristo, a obra de cada um será manifesta diante do fogo. Vai se manifestar a obra de ouro, a obra de prata, a obra de feno, a obra de pedras preciosas, a obra de madeira e de palha. Paulo diz: todos que subirem e comparecer diante do tribunal dele no arrebatamento, todo mundo vai prestar conta pelo que fez aqui na terra. Mas ele dá uma boa notícia. Ele diz que além da obra de cada um ser provada, e a obra de feno, de palha e de capim vai ser queimada e será reprovado, mas o tal será salvo tanto pelo fogo, porque a salvação de Cristo lhe alcançou. E a obra, quando for provada no fogo, vai causar no indivíduo detrimento, vai causar nele uma frustração. Porém no céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra lágrima. Apocalipse declara que antes de entrarmos lá, ele vai enxugar toda a nossa lágrima, oh glória. Ele vai enxugar toda a nossa tristeza, Ele vai enxugar as nossas lágrimas, porque no céu não entra choro, no céu é lugar de gozo, de alegria e paz no Espírito Santo. Mas é interessante que o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, dos versículos 51 ao versículo 58, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas transformado todos seremos. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto se revestir da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, ele chega a uma conclusão, a qual então se cumprirá a palavra que está escrito. Qual é a palavra? Tragada foi a morte na vitória. E o que diremos? Aonde está a morte, o teu agrilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Oh glória! Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas dai graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor não é vão o nosso galardão. O que ele está dizendo é que na obra o que você faz não é em vão, tem resultado, e o resultado, a recompensa é o galardão. Se você não trabalha, você não recebe, e por isso que diante do tribunal dele, mesmo sendo salvo, justificado, lavado e remido, talvez muito ainda vai chorar. Por quê? Porque, Senhor, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito um pouco mais e não fiz, e por isso vai chorar naquele dia. Enquanto isso, muitos receberá galardão pelo trabalho prestado no reino. Mas ainda vamos caminhando, uma vez que estamos falando ainda do arrebatamento que João descreve, que ele vem. O capítulo de número 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 31, Paulo chega a uma conclusão aos Coríntios dizendo: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória
de Deus. Se não é para a glória de Deus, não faça, é melhor que não faça, mas se for, comece a fazer, porque se você come, é para a glória de Deus, porque o templo é de Deus, oh glória. Por isso ele diz que bebais, beba, porque o templo é para a glória de Deus. E que templo é esse? É o templo do Espírito, é você, é mim, somos todos nós. E é interessante que quem não cuida do templo, oh glória, quem destrói o templo, o Senhor vai destruir você. E ele diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é: faça tudo para você ser aprovado por Deus e não ser reprovado por Ele. Quem nos dá aprovação é Deus, e por isso que Paulo está dizendo: faça tudo para a glória dele, isso é, faça para agradar a Deus. Aí ele chega ainda mais uma outra conclusão, no capítulo de número 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 10, Paulo diz: portanto, devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez por meio do corpo. O que, Paulo? Seja bom ou mal. Paulo diz: todos nós compareceremos no arrebatamento diante do tribunal dele. Além das obras, tem ainda o que fizemos por meio do corpo. Vamos para frente. E ele diz ainda, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2, e o versículo 3 e o 4. Conheço um homem, Paulo descrevendo, conheço um homem em Cristo, há 14 anos. Não sei se no corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céus, e sei que o homem, se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que era lícito de um homem ouvir ou falar. O que Paulo está dizendo é: deixa eu dar uma boa notícia para vocês em Coríntios, o céu é real e eu já estive lá. Eita glória! E eu não vou dizer muita coisa para vocês, porque vocês não vão entender, porque é lícito, oh glória. É ilícito falar porque vocês não compreendem, foi revelado apenas para mim. Mas se vocês quiserem, continue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo está dizendo: eu vou dar uma cerejinha para vocês. A cereja que eu tenho, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do meu corpo, mas uma coisa eu sei, eu tive lá, oh glória. E vou lhe dizer uma boa notícia: eu ouvi e vi palavras que foi Ele mesmo quem me falou. Mas é interessante que ele chega ainda a uma conclusão, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 ao versículo 18, Paulo diz assim: meus irmãos de Tesalônicas, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como aqueles que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele para si. Aí ele diz: o que dizemos, pois, pela palavra do Senhor? Que nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, nós não precederemos os que dormem. Por quê, Paulo? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, e nas nuvens encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. E qual é a boa notícia? Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E Paulo diz: meus irmãos, não se preocupe, porque quem já morreu, não morreu, está dormindo, esperando o último soar da trombeta. Eita, maravilhoso Deus. Aí Paulo diz: fique tranquilo, nós não vamos precedê-los, porque a trombeta vai tocar para ele primeiro, depois para nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre. E a palavra que eu deixo para você é: console uns aos outros com esta palavra,
console uns aos outros. É Paulo dizendo, se ele não tem esperança, diga para ele que a consolação é que Jesus ainda vai voltar. Ele não tardou, oh glória, ele vai voltar como ele havia dito. E Paulo disse, a consolação que eu tenho para você é essa. Eita, aquieta aí o coração de vocês, se acalma, porque se muitos dizem que ele ainda não voltou, fica tranquilo. Muitos que dizem que ele não veio, já dormiram, mas Cristo virá e não tardará. E é interessante que aqui vai uma boa pergunta. Muitos dizem assim, Jesus não vem mais. E a pergunta que eu tenho para você que nos assiste hoje é, e se ele vier para você? Porque para aqueles que já dormem em Cristo, eles ouvirão o soar da última trombeta. E para você, se preocupe com você, com a sua salvação por meio de Cristo. Porque ele pode voltar e você ficar. Ele pode abrir a porta e você estiver do lado de fora. Porque a trombeta vai tocar para quem está com o Espírito e do Espírito. E ainda Paulo chega ainda mais uma conclusão na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9. Qual é a conclusão? Paulo diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, fique tranquilo, nós que somos salvos, andamos vigiando, sabendo que nós somos dos dias e não da noite. Primeiro procurando o capacete da salvação, a couraça da fé e também o amor. E ele diz, olha, tudo isso porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, Jesus não fez uma promessa para o seu povo se perder. Não, a promessa é, se revista do capacete da salvação, se revista da couraça da fé e não esqueça do amor. E ele ainda continua dizendo na segunda carta aos Tessalônica, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis que há um que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, mas somente um agora que resiste até que do meio seja tirado. E isso aqui é interessante, porque Paulo está dizendo que está tudo sendo encaminhado para o arrebatamento e o encontro do Senhor nos ares. Mas ele diz que ainda o ministério da iniquidade já opera no nosso meio. Porém, ele não pode ser manifestado porque há um que o detém, algum que reside às forças da iniquidade. E esse aqui é o anticristo. Mas ele diz assim, olha, ele não pode se manifestar até que a igreja seja tirada da terra. E é interessante aqui dentro dessa descrição, que quando a igreja for retirada da terra, o Espírito ainda vai continuar na terra, porque ainda virá as duas testemunhas pregando no Espírito Santo, e depois virá as 144 mil cheios do Espírito pregando, aonde? Na tribulação e na grande tribulação. E muitos deles serão mortos, mas a igreja do Senhor, oh glória, Paulo diz, vai ser assunto aos céus quando a trombeta soar naquele dia. Eu vou lhe dizer uma boa notícia, esse dia já está próximo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 35 e 37. Ele diz, não rejeitai, pois, a vossa confiança, que tem vulto galardão, porque é necessário de ter paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
Olha o que ele está dizendo. Fique tranquilo. Não rejeitai a confiança no Senhor, porque tem um avultado galardão. Porém, se vos precisais de paciência, depois de haver feito a vontade de Deus, aí vocês alcançarão a promessa. Não existe alcançamento de promessa sem primeiro passar pela vontade de Deus. Eita, glória a Jesus. Aí ele diz, portanto, já falta um pouquinho de tempo. E olhando a descrição de que João escreve na sua primeira carta, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 18, João diz, filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que vem muitos anticristo, agora muito se tem feito anticristo, por onde o conhecemos que já é a última hora. Paulo diz, há um pouquinho de tempo. Hebreus diz, há um pouquinho de tempo. Aí João diz, deixa eu dizer uma coisa, Hebreus já disse antes de mim, mas deixa eu lhe dizer que eu já estou nos últimos momentos. Filhinhos, já é a última hora. Ele está dizendo assim, a gente já nem está mais no acréscimo, a gente já está nos últimos momentos. E quando você olha a descrição do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que eles já estão afiando as suas trombetas, e um exército de anjos e arcanjos se prepara. Oh glória, para quê? Para que quando a ordem sair do trono, ele montar no seu cavalo branco e vir sobre as nuvens dos céus, e os anjos celebrando as trombetas. Qual? A trombeta de Deus, trombeta de arcanjo, e a trombeta que ressoará para a igreja do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não tem o Espírito Santo, é melhor você ter o Espírito, e é melhor você ter agora. Não é deixar para depois, é ter agora. E uma boa notícia, meus irmãos, talvez você me pergunte, como faço para ter esse Espírito? Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e com teu coração que crer para a justiça, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você será salvo. Você só recebe a pessoa do Espírito Santo pela confissão de fé. Se não há confissão de fé, não tem o Espírito Santo. E o que me resta? Meu irmão, eu fui para o culto, eu chorei, eu senti a presença. Talvez seja remorso, você sentiu arrepio, mas não sentiu a presença do Espírito, porque o Espírito penetra até a divisão da alma, junta-se medula e te leva ao arrependimento aos pés de Cristo Jesus. Não tenha remorso. Remorso é um sentimento momentâneo, mas a vontade do Espírito é que você seja livre do juízo e do inferno. Ainda olhando essa descrição, João chega a uma conclusão ao escrever o livro do Apocalipse dentro desta temática que nós acabamos de ler. Ele vai dizer: eis que venho sem demora, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia. João está dizendo que já é bem-aventurado aquele que lê a Bíblia. A palavra desta profecia que está sendo revelada é a Bíblia. Não é Netflix, não é Glória, não é Glória Instagram, não é YouTube, não é história de gibi, é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem comunhão com Deus. Se você não lê a Bíblia, Deus não fala com você. E se Deus não fala com você, Provérbios diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, as instruções, de ouvir a Bíblia, não adianta orar, porque a sua oração será anátema. Aí ele chega ainda mais uma conclusão: eu, João, quem vos ouvi estas coisas,
E quando as ouvi, eu prostrei-me aos pés do anjo para o adorar diante das coisas que eu vi na sua face. João se embelezou tanto com a estrutura do céu, que João, quando olhou para o anjo, ele se lança aos pés e começou a adorar. O anjo disse: se levante, se coloque de pé, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore somente a Deus. A quem? Aquele que está sentado no seu trono. Tem gente que adora anjo, tem gente que adora todo tipo de coisa. Mas o anjo disse aqui: João, o anjo não tem pecado, não tem iniquidade, nunca pecou, é santo. E ele disse: não, adore somente a Deus, ô glória, adore somente a Deus. O que ele está dizendo é: todos os santos diante da presença de Deus, independente do mais santo que seja, são piratas, clandestinos e ilegais, porque verdadeiro, digno de ser adorado, é aquele que está assentado no trono. Aí ele ainda continua dizendo: então ele me disse: não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Guarda as palavras deste livro e adore a Deus. O que ele está dizendo a João: guarde as palavras do livro que você recebeu. O que ele está dizendo a João: não entristeça o coração, não endureça o coração. Você recebeu as palavras desse livro, então adore a Deus, pelo amor de Deus. Se você está ouvindo a palavra e a palavra está saindo desse livro, a palavra que eu tenho para você: adore a Deus, porque a palavra que está saindo é deste livro. Este livro, oh glória, é palavra de Deus. Aí ele disse ainda, e disse-me ainda: João, não cele ainda as palavras desta profecia deste livro, mas deixa eu lhe dizer uma notícia: o tempo ainda está próximo. O que ele está dizendo: João, ainda tem muita coisa ainda para você escrever, não termine ainda, tem muita coisa ainda para acontecer, João. Aí ele ainda continua descrevendo, dizendo: João, deixa eu lhe dizer uma notícia. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue na santificação. Ele diz: João, deixa eu lhe dizer ainda mais uma coisa e escreva aí. Quando você chegar lá, diga para o ímpio, diga para o sujo, continue se sujando ainda mais. Continue dando risada ainda mais. Continue na sua prática ainda mais. Mas dê uma boa notícia para os santos. Você que é santo, continue na santificação. Você que é justo, continue praticando a justiça. O que ele está dizendo é: não se comporte porque todo mundo faz e você diz eu vou fazer também. Continue fazendo a justiça. Aí tem gente que diz assim: mas todo mundo faz, eu vou fazer também. O anjo dizendo: diga para o injusto que continue fazendo a injustiça. Diga para o imundo continuar na imundiça. Por que tudo isso? Porque diz: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o príncipe e o fim. Aí ele ainda chega a uma conclusão para os santos: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista à direita da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Eita, Jesus, no arrebatamento alguém vai dizer assim: Senhor, eu só entrei aqui por causa do teu sangue, eu só entrei aqui porque o Senhor abriu as portas, e eu não vou perder a oportunidade de ser, oh glória, louvado seja o teu nome, de se molhar neste teu sangue. E ele ainda diga mais ainda, João, para os injustos, para o ímpio, para o incrédulo, que muitos ficarão de fora, e ele vai dar uma lista.
E talvez você esteja dentro dessa lista que não sou eu que estou dando, é a Bíblia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Não sou eu, a Bíblia está dizendo, você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. Não existe uma idolatriazinha ou idolatriazona. Você vai ficar de fora. Não existe uma feitiçaria pequena ou uma grande. Você vai ficar de fora. Não existe, oh glória, um assassinozinho ou um assassino grande. Você vai ficar de fora. E quem mais ficarão de fora? Se você mente, você também vai ficar de fora. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Se você mente, você é filho do diabo. Quem é que está dizendo isso? Versículo 16, eu sou Jesus. Eita, não sou eu, foi Jesus que disse. E ele disse, olha, eu enviei o meu anjo para testificar estas coisas e diz à igreja. Isso não é alerta para o mundo, é alerta para a igreja. Jesus não tem compromisso com o mundo, ainda que ele tenha morrido para o mundo, mas porém naqueles que nele crer. O sacrifício foi para o mundo, porém a salvação para aqueles que nele crê. A salvação é para aqueles que nele crê. Se você não crê, você já está condenado. Não há salvação para você. Quem é que está dizendo? Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, quem é a noiva? A igreja me diz, vem. E aquele que me ouve, diga vem, e aquele que quer, ou queira, ou quer, receba de graça a água da vida. E isso aqui é interessante, que o Espírito Santo foi dado para a igreja, só está na igreja e com a igreja. A água que corre pelo Espírito só corre dentro da igreja e não há fora da igreja. Só corre na igreja pelo Espírito Santo. Se você bebe uma água onde não é igreja, é pirata, clandestina e ilegal. A água do Espírito que rege é a palavra que limpa e purifica o pecador. E me perdoe a expressão, se você congrega numa igreja que ela não clama pelo Espírito, e se essa água não te limpa, não te purifica, você é impuro, como diz a palavra, e vai ficar de fora. E ele chega a uma conclusão, João, diga ainda uma coisa. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, e ficarão de fora naquele dia. Eu tenho uma boa palavra para você. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto o Espírito estiver com a igreja, nós clamamos, eita Jesus maravilhoso, nós clamamos dizendo, ora vem Senhor Jesus. O Espírito que por nós está expressa dizendo, se você tem sede, Jesus sacia a tua sede. Se você tem ferida, Jesus cicatriza as tuas feridas. Se você tem dor, Ele é o médico dos médicos. Se você precisa de uma porta, Ele é a porta da graça. Se você precisa de uma regeneração, Ele é o Espírito que regenera para a glória do nome dEle. E diante da sua presença não há impossibilidade. Então, para você não tem desculpa. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas alto o nome do Senhor.